Iva, o Vojvoda falou muito aí, né? Foi perguntado sobre Cabageiro e Lautaro Dias. E ele respondeu que os jogadores dão profundidade ao time. E aí, Thiago? Ah, Que profundidade é essa? Me diz, pelo amor de Deus, porque eu passei raiva. Não, e dá profundidade nos olhos também, né? Porque machuca assistir esses caras jogar. Dói ver esses caras jogarem. E assim, eu acho que o Vojvoda ele fez uma coletiva bem na burocrática, tá? Eu não gostei de algumas respostas, principalmente quando ele falou assim: veja bem, vocês cobram, vocês falam sobre os meninos entrarem em situações adversas, mas não é falado sobre os outros entrarem em situações adversas que quando eles erram, a torcida já pega no pé. Claro, ele esperava o diferente. A torcida não quer ver o Cabadeiro. A torcida quer ver o Matheus, quer ver o Robinho. Por isso que a torcida, quando o cara erra, fica brava logo de cara. Porque já não era pra aquele sujeito nem estar ali. É simples a resposta. Mas ele tentou explicar. Tudo bem, Juan Pablo Vojvoda. Ele falou também sobre o Bilal Brahim, né? Enfim, assim, eu sabia que ele ia falar sobre a questão dos estrangeiros. A questão de valores eu acho que ele mandou bem, não tem nada a ver. A culpa não é dele, não foi ele que assinou o contrato e não foi ele que pediu. Isso a gente sabe que é fato. Agora, com relação a ele falar sobre ele não estar entre os 7 selecionáveis estrangeiros, que o Cabadeiro está na frente, que, por exemplo, o Barreal estará na frente quando o Barreal voltar, Rincon, entre outros atletas, concordo com ele. Isso mostra ainda mais como o Santos foi amador. Essa questão de ficar jogando pro Vojvoda toda hora sobre Bilal Brahim, pra mim não tem que ser pro Vojvoda. Você tem que sentar e falar isso aí pro Matos. Você tem que sentar e falar isso aí pro Marcelo Teixeira. O Vojvoda fez o quê? Ele não escalou porque o cara é ruim. Ele não relacionou porque é ruim. A resposta a gente já sabe. Não adianta ficar batendo nessa tecla toda hora. O Bilal não vai jogar. E tem menos chance ainda de atuar no Campeonato Paulista, porque o Santos tem 10 gringos no time. Só podem selecionar 7. O Bilal não tá entre os 7. E me arrisco a dizer que ele é o 10º nesse time. Então, assim, eu gostei da resposta dele, consigo entender de fato o Bilal não jogar mais no Santos, eu só senti que ele vacilou um pouquinho em querer dizer que a torcida também pega no pé de outros jogadores e questionando. Eles não sentem pressão também? Sentem, mas porque são ruins. Né? São muito ruins, não São são ruins. pouco, não é pouca coisa, é muita coisa, né, Adilson? Hoje vimos aqui um primeiro tempo com Lautaro Dias e Cabadeiro, que, pelo amor de Deus, gente, a gente viu aqui o Gabigol sofrendo sempre à frente e eles não conseguiam acertar um passe. Eles tinham literalmente um problema que era a bola. Exatamente, né? Eu acho que o Vojvoda é muito mal, eu diria, ao longo da transmissão. Já falei também no Varanda, lá no Tubarões, que o Vojvoda, ele é teimoso, né? Ele insiste, e se ele comprar essa briga, né, entre aspas, com os meninos da base, proteger aí o Lautaro, o Cabadeiro, para poder, de repente, não perder o vestiário. E, claro, é muito mais fácil você barrar um garoto da base, um menino que está chegando agora, que sonha com um futuro promissor, que está subindo, que está tendo as suas primeiras oportunidades no time profissional, do que você ir lá e, de repente, barrar um atleta como o Cabadeiro, como o Lautaro, né, como o Roleiser, por exemplo, e outros também que ganham aí os seus milhões. De repente, ele vai sentir pressão da diretoria, pode ter pressão também para escalar, enfim, são vários fatores que acontecem. Agora, o Vojvoda chegar e dizer que escalou o Cabadeiro porque o Cabadeiro lhe dá profundidade, porque o Lautaro lhe dá profundidade, como disse aqui o Varandeira, só se for a profundidade do fundo do poço. Né? Só se for do fundo do poço, porque o Cabadeiro, para ele ser ruim, ele precisa melhorar muito, mas muito. É muito ruim o Cabadeiro. Lautaro Dias, ele corre, é esforçado, mas ele corre errado, ele não consegue definir, ele não consegue finalizar. É um atacante que não ataca. É um centroavante que não faz gols, ou seja, ele não consegue desenvolver a função da qual você espera que ele faça, que é gols, né? Mesma coisa um goleiro que não faz defesa, quer dizer, não faz o menor sentido. E aí você tem garotos na base que estão surgindo. O Matheus Xavier, que merece mais minutagem, aí ele disse que precisa conhecer mais o Matheus Xavier. Tudo bem, até concordo que você precise conhecer um pouco mais o Matheus Xavier, só que você conhece de velhos tempos o Cabadeiro e o Lautaro, porque ano passado foi a temporada inteirinha. Então, se você não conhece tão bem assim o Matheus Xavier, você conhece muito bem o Lautaro e conhece muito bem também o Cabadeiro e já viu que não dá. Então, tem que dar passagem sim. E é por isso
Ainda bem que os nossos companheiros de imprensa, os repórteres, o pessoal que participou da coletiva, fizeram perguntas pertinentes em relação à utilização dos garotos, né? Ele tentando se esquivar. O Bilal Brahimi é uma piada de péssimo gosto do Santos, né? Essa daí é uma bandeira do Wagner Frederico que ele levantou muito bem, trouxe informação, ele que descobriu, ele trabalha com reportagem investigativa, o salário do Bilal Brahimi chega aí na casa de 1.300.000 até 1.400.000, quer dizer, um absurdo para um jogador que sequer é relacionado, e aí o Thiago Jordão foi muito bem, disse que ele usaria essa desculpa do número de estrangeiros, né? A gente pode ter o risco de não ter o Bilal Brahimi, não que ele faça falta, não é isso, mas o que acontece é mais um jogador que ganha muito bem, né, para não jogar. Se a gente não podia criticar o outro, porque o outro ganhava pouco, né? Ah, não, ganha pouco, vocês estão pegando no pé porque ganha pouco, gente. Quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito, entendeu? E aí agora, vamos dizer o que do Bilal Brahimi? Um jogador que ganha na casa de milhões, né? E sequer é relacionado. Se ele quiser estar agora no Canal 6, ele pode, ele tá lá de boa. Sim, sim. E outra, jogou uma partida 28 minutos. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino. E já deu pra ver que... Há quanto tempo que tá o Bilal Brahimi aqui, Thiago? Desde setembro. Setembro. Né? Desde setembro. Olha, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, irmão. 5 meses ganhando 1.300.000 por mês. Faz a conta aí. Dá 6.800. 6.800.000 no bolso para jogar 28 minutos. E o restante nem sequer ser relacionado. Então esse é um problema gravíssimo. Mas como disse o Vojvoda, esse problema não é dele. A parte dele é técnica. Tecnicamente ele não dá. Agora a parte financeira, como vão fazer, se vão rescindir contratos, se vão emprestar, se vão devolver, se vai mandar não sei para onde, se vai mandar para Sergipe também. Aí é um problema do Matos com o Marcelo Teixeira, né? O Vojvoda não tem nada a ver com isso. O Marcelo Teixeira, aliás, tentou enfiar o Bilal, né, goela abaixo, no Vojvoda, dizendo que ele tinha insistido na contratação. Deu até ali um mal-estar, né? Mas enfim, a gente sabe que não foi bem essa a verdade. O Bilal virou um grande problema e todo mundo quer se safar. E esse ano é ano de eleição no Santos, hein? Esse ano é ano de eleição no Santos Futebol Clube. É um ano pra gente ficar ligado. Tá certo que o Santos também não tem oposição, que o Santos não tem muitos candidatos. Mas olha, Marcelo Teixeira eu acho que já deu, hein? Porque, olha, o tanto de coisa errada que aparece no Santos não é brincadeira. E o Vojvoda, para mim terminar aqui a minha análise, eu acho que o Vojvoda é o seguinte, Vojvoda, se você quer permanecer no Santos Futebol Clube, entenda o que é o Santos Futebol Clube. E o Santos passa muito pela base. O Santos é um time que sempre valorizou a sua base. Se a base não salva, a base ajuda e muito. Então, antes de ir no mercado, você vê o que você tem em casa. Se tem em casa aquilo que você procura, não precisa comprar no mercado, tá bom? Então é isso que eu penso, Varandete. E é isso, minha gente. Hoje o Santos venceu 2-1 contra o Novo Horizontino. E Thiago Jordão, vamos às notas dos jogadores. Vamos lá, as notas dos jogadores. Começa, eu falo o jogador, Adilson Moraes dá a sua nota, Varandete dá a sua nota também e eu fecho as notas. Na verdade, fazer diferente. Quero testar uma dinâmica nova, na verdade. Eu já falo, dou a minha nota, finaliza, aí vai Varandete, vai você, e aí finaliza, aí eu puxo de volta a sardinha. Pode ser? O Adilson finaliza. Tá Isso. quando? Eu, tu e ele. Fechado, então vamos lá. Então, nós, vós, eles, é isso? Você é bravo, hein? Mas vamos lá. Bora lá. Goleiro Gabriel Brazão, 77. Varandete. Nota 8 para o Gabriel Brazão, salvou o Santos aí umas 3 vezes, né? Bem, o mesmo cenário. Vemos aí uma zaga muito comprometida. Gabriel salvou 8, minha nota para ele. Eu agora? Isso. Eu percebi agora que eu me confundi. Vamos no padrão que eu notei agora que eu fui meio... eu também aqui fiquei meio confuso. Mas enfim, vocês. Eu tô junto com a Varandete. Eu acho que pra mim um dos melhores jogadores em campo hoje foi o Gabriel Brazão, porque no momento que estava 1-0 pro Santos, ele fez 2 defesas dificílimas a queima-roupa com o Rômulo. Poderia ter sido 2-0 e aí a vaca ia deitar. Com 2-0 pros homens ia ficar difícil. Depois, quando tava 1-1, também ele fez outras grandes defesas. Então, pra mim, Gabriel Brazão, melhor em campo do Santos, mais uma vez, nota 8 pro goleirão do Peixe. Gostei muito do jogo do Brazão, vou entregá-lo para ele uma nota 8,5. Gostei demais do jogo do Brazão, ele salvou o Santos no gol ali. Tadinho, né? É sempre assim. Os caras estão cara a cara com o Brazão, por isso que eu acho que ele não vai pra seleção jogando no Santos nessas condições. O Brazão ir pra seleção, gente, ele vai ter que... Cara,
Se o Hugo tem que jogar de 0 a 10, 6, o Brasão tem que fazer 13. Ele teria que ser titular do Flamengo. Exato. Aí ele pegaria a seleção. Assim, infelizmente, por conta da zaga do Santos, eu acho que o Brasão nunca vai conseguir chegar na seleção brasileira. Mas deixa ele no peixe, pelo amor de Deus. Isso, Deixa fica ele no aqui. Santos. Fica no Santos, Brasão. Fica no Santos, Tamo pelo junto. amor de É. Deus, Brasão. Sua seleção é o Santos, irmão. Exato. Vamos lá, agora lateral direito, Igor Vinícius Varandetti. Pode. Não, 0. 0? 0. Ele deu assistência. Tá bom, vai, 3. Manda bala, Gilson Moraes. Olha, o Igor Vinícius ficou devendo demais, né? O Igor Vinícius teve um momento que ele cansou, que ele pregou, não descia para apoiar, né? Eu sempre gostei muito do Igor Vinícius porque ele descia muito, dava opção aqui no ataque, né? Fazendo ali muito mais papel de um ala do que lateral muitas vezes, mas o que salvou a partida hoje do Igor Vinícius foi um drible aqui pela direita, depois acabou, né, finalizando numa assistência pro gol da virada, o gol da vitória do Santos, o gol do Tassiano. Então, pela assistência, eu vou dar nota 5 para ele. Bom, vamos lá. Pra mim, Igor Vinícius é uma das maiores avenidas do Brasil hoje, tá? Maior que a Avenida Brasil, maior que a Avenida Paulista. Cara, inacreditável o jogo que ele fez hoje aqui. Não gostei do jogo do Igor Vinícius, principalmente no primeiro tempo, e no segundo eu acho que ele deu muito espaço. Mas ele participa do gol, deu uma bela assistência pro jogador Tassiano, por isso irei deixá-lo ainda com vermelho, mas nota 4. Porque se não dá assistência, pra mim, era nota 2 pra baixo. Vamos agora com o número 98, Adonis Frias, Varandetti. 0. Nossa. 0, vamos ainda 0, para 0. dois Tem Frias. menos que 0? Você tá com fome, não? Menos 1. Você tá brava? Lógico, Adilson. Dando 0? 0, não fez nada. Tipo Chaves, dá 0 pra ele? Falo de novo, 0. Então dá 0 pra ele, a Varandetti meteu um 0, rapaz. Zerão mesmo. 0 mesmo pro Adonis Zerão Frias? E a sua nota, Dilson? A minha nota para Adonis Frias, eu dou nota 2 para ele. Mas muito mal Adonis Frias, né? Nota 2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nota 3 para ele. É porque se eu der 2 para ele, eu vou ter que dar 1 pro Zé Ivaldo, que foi pior do que ele. Então eu vou dar 3 para ele e vou antecipar minha nota aqui, vou dar 2 pro Zé Ivaldo. Então tá aí, nota 3 é nota 2, tá bom? Maravilha. Bom, pra mim, Adonis Frias, nota 3, jogo fraco, tá? Não sinto confiança nesse zagueiro, acho que ele pode sim melhorar, afinal, todo mundo pode melhorar na sua profissão, mas o que o Adonis Frias apresenta pra mim, já me mostrou, eu ainda não consigo confiar nele, nota 3 apenas. Varandetti, zagueiro Zé Ivaldo, que tomou um cartão amarelo. Nota 2. Muito inseguro. Não tem condição. Olha, o Zé Ivaldo, preocupante, né? Porque tudo bem, é uma estreia, mas tá jogando em casa, tá jogando contra o Novo Horizontino, né? Uma equipe que não tem um ataque tão veloz assim. Aí na próxima partida você vai encarar Vitor Roque e Flaco Lopes, irmão. É complicado, né? É diferente. Então o Zé Ivaldo, pra mim, hoje não foi bem. Tomou cartão amarelo, correu o risco de ser expulso, correu o risco de tomar um segundo cartão amarelo e, consequentemente, um cartão vermelho. Comprometeu, entregou a paçoca ali umas 2 vezes, principalmente no gol, né? Do jogador que fez o gol aqui, né? O Galo, né? O Diego Galo. O Diego Galo. Então, pra mim, é aquilo que eu disse, nota 2 pro Zé Ivaldo, mas muito abaixo, muito abaixo. E nem sei se ele deve ser titular nessa zaga também, hein? Não sei se, de repente, na próxima partida, volta aí o Luan Pérez. Bom, pra mim, outro zagueiro fraco do elenco, tá? Repito, e vou seguir com essa opinião até que me provem ao contrário, façam por onde pra merecer. Nem vou considerar o Bastos. Dos 4 zagueiros do Santos, Ivaldo, Luan Pérez, o Adonis e o Alexis eu ainda não vi muito, mas os outros 3 citados, pra mim, todos fracos. Todos. O Luan Pérez pode ser melhor com a bola no pé que um que o outro, o Adonis pode ser melhor na bola aérea que um que o outro, a mesma coisa do Ivaldo, mas no conjunto da obra, pra mim, todos eles têm deficiências no campo de jogo. E hoje a partida do Zé Ivaldo, pra mim, foi insegura. Eu vou deixar ele com uma nota 3, vou igualar lá o Adonis Frias, porque teve uma jogada ali que eu acho que ele foi bem, que ele cortou um lance em que, se não me engano, o Luiz Oyama ia sair cara a cara com o Gabriel Brazão e ele conseguiu fazer um corte. Mas só isso também, porque no resto do jogo, péssimo. Não gostei do Zé Ivaldo, nota 3. Vamos lá. Agora, Gonzalo Escobar, camisa 31, o argentino. Varandetti. Nota 5. Não comprometeu, não fez lambança, nota 5. Olha, o Escobar também eu tô nessa aí, viu? O Escobar pra mim fez uma partida muito discreta, né? Se não desceu, se não apoiou. É claro que a gente sente muita falta do Souza ali pela esquerda, né? Seria um jogo completamente diferente hoje se tivesse o Souza iria aparecer muito mais como atacante, dando opção também no ataque, né? Descendo muito com perigo. Mas o Escobar fica muito ali retraído, muito na defesa, né? Não apoia. Acho que mata o lado esquerdo do Santos. Mas nota 5, tô com a Varandetti também. Acho que o Escobar fez um jogo
normal, nada que eu já esperava dele, ele não atacou tanto, mas na defesa eu acho que ele acabou não comprometendo, exceto um lance ali próximo à bandeirinha do lado direito, quando o Novo Horizontino atacava ainda para os lados da torcida organizada. Mas o Escobar vou deixá-lo com uma nota 5 na média. Camisa número 15, William Arão, Varandete. O William Arão foi até bem no jogo, eu dou uma nota 6. Olha, o William Arão, pra mim, não comprometeu. E o detalhe, hein? O William Arão, pra mim, é um dos poucos jogadores do Santos que está bem fisicamente. E lúcido. E lúcido. É um jogador que, com o calor que fez hoje, mais uma lua danada, teve parada técnica para hidratação. E ainda assim, o William Arão jogando bem, outros jogadores mesmo se hidratando, a gente via que estava sentindo demais, né? Alguns pioraram demais. Alguns pioraram depois da parada da hidratação, é verdade, mas o William Arão bem fisicamente, lúcido, então dou nota 6 também pro Arão, fez um bom jogo. Gostei do jogo do Arão, pra mim nota 7, um dos jogadores. Primeiro, eu acho que ele tem condição sim de ser o capitão do Santos, ele demonstra ser líder de fato, um jogador que é bem, taticamente falando, ele consegue instruir os seus atletas, e além do mais, eu acho que ele, como eu disse durante o comentário do Adilson, ele é lúcido. Você não vê o William Arão, você não vê uma decisão do William Arão que você fala, ele fez isso? Eu particularmente não lembro de algum lance assim do William Arão. Não dá bicão. Não. Se for necessário, ele dá um chutão, mas ele vai tentar colocar a bola no chão e construir algo, sendo ali o camisa 5 que recebe a bola, o armador recuado do Santos, assim dá pra colocar. Gostei do jogo do Arão, nota 7, acho que ele vai ajudar muito o Alvinegro nessa temporada. Jogou ao lado dele o camisa número 5, João Schmidt, Varandete. João Schmidt, vou dar uma nota 4,5 pra ele. João Schmidt hoje fraco, hein? Não gostei do João Schmidt, né? Não gostei na parte física, parece que já começou o jogo cansado. Depois ele sentiu muito, era visível o cansaço do João Schmidt. Olha, eu vou dar nota 4 pro Schmidt, hoje foi muito abaixo. Fraco, muito ruim, João Schmidt. Cara, assim, o Santos tá indo atrás do Loyola e, pelo amor de Deus, tenta convencer algo lá do Independiente, do Rocha Pato, dá a camisa da amizade pra eles. Dá o Cabadeiro, dá o Lautaro Dias, doa. Fala, não, a gente paga metade do salário. Manda o Bilal também pra lá. Mamãe! Faz um pacotão lá e manda pro Independiente. Porque assim, o Loyola pode vir e jogar nada? Claro que pode. Mas eu quero reclamar do Loyola, porque eu já cansei de reclamar do João Schmidt. Boa, ano novo, reclamação nova. Eu já cansei desses ruins. Se for pra vir um novo ruim, eu quero reclamar. Aqui temos jogadores velhos. Gente. Ano novo, velhos problemas. Vamos pra problemas novos, pelo menos. Vamos pro problema novo. Eu já cansei do João Schmidt, tá? Jogo fraco dele, nota 3. O cara que não acerta nada, ele pega rebote, não chuta pro gol. É jogador que ele fica perdido, parece, não sabe o que fazer quando tá no campo de ataque. Fica panguando? Dormindo. Ele só serve pra cabecear no escanteio, tá? Isso aí ele é bom. De resto, não gosto de João Schmidt. Nota 3 pra ele. Tá. Vamos agora a ele, hein? 32. Benjamin Roleiser. Olha, depois que o Roleiser saiu, o Santos perdeu meio de campo, nota 5 pro Roleiser. Olha, o Roleiser é uma das contratações mais caras, né, do Santos aí. Custou muito dinheiro ao Santos. O Roleiser é um jogador que ano passado não conseguiu se firmar, acabou perdendo a posição, banco de reservas, né? Virou suplente. Hoje começou a partida como titular, mas o Roleiser participou bastante do jogo, tocou muito na bola, mas não é aquele jogador efetivo, não é aquele jogador realmente que define, não é um jogador que dá assistências, não é um jogador que finaliza. Eu acho que falta gols também para o Roleiser. Ficou devendo, e já cansei de dizer também que o Roleiser está devendo, porque é um jogador que foi contratado a peso de ouro, né? Caro, mais de 70 milhões. Eu acho que contra o Novo Horizontino, e por tudo que fez o Roleiser na temporada passada, tirando aquele gol que ele fez contra o Palmeiras, né? Que ajudou demais o Santos a escapar do descenso, mas é muito pouco, né? Não pode viver de um gol só. Ele é um jogador que foi contratado não para isso, né? Para resolver o problema do meio-campo. Ele não está conseguindo resolver. Então, para mim, nota 5 pro Roleiser. Benjamin Roleiser. Maravilha. Só antes aqui, deixa eu falar aqui com o nosso camarada João Gabriel Santos Honório. Primeiro, cara, vamos respeitar a opinião dos outros, beleza? Tá tudo bem você discordar da gente, falar algumas coisas, mas, cara, você está ofendendo, ok? Vamos respeitar. Beleza? Primeiro de tudo. E você não pode vir na casa dos outros e ofender os outros, achar que tá tudo bem, beleza? Vamos aprender a se comportar, que eu acho que todo mundo aqui já é adulto, vamos respeitar aqui já todo resolvi aqui a situação dele. Beleza? A Varandete já deu um jeito aqui, já meteu a vassoura. Agora vamos lá. Minha nota do Roleiser. O que eu penso sobre o Roleiser, tá? Eu acho que o Roleiser hoje ele fez um bom jogo. Porque no primeiro tempo, eu acho que ele não se escondeu do jogo.
Que é aquilo que a gente fala. O Rolaser, ele parece que é aquele jogador só de um tempo, ou de tiros curtos. Ele vai te entregar bastante até os 60, 65 minutos. Eu acho que dentro disso, hoje ele jogou bem. Ele deu assistência. No gol, que inclusive ele dá assistência, quem rouba a bola é ele. Ele que toca pro Lautaro, na sequência a jogada volta pra ele e ele consegue ainda dar uma casquinha pro Rolaser chutar pro gol. Então, assim, eu gostei do jogo do Rolaser. Eu ainda assim sinto falta dele finalizar. Ele teve uma finalização só, além da que ele tentou no lance do gol, que foi aqui na nossa frente. Mas, no contexto geral, considerando o Rolaser, eu acho que ele jogou bem e que fez falta quando ele saiu do campo de jogo. Pra mim, o Rolaser nota 7 hoje. Agora chegou a hora dele, né? Gustavo Cabadeiro, Vanadete. O nosso galopeiro. Preciso dar a minha nota ou eu já posso ir embora? Já pode pular? Dá pra pular. Dá pra pular? Não, gente, nota 0. 0, Cabadeiro horroroso, horrível. Olha, o Cabadeiro foi muito mal no jogo, tanto que foi um dos motivos aí, uma das pautas, né, na coletiva do Juan Pablo Vojvoda, para quem acompanhou aqui no Varanda, a coletiva do técnico do Santos, foi bastante questionado por que o Cabadeiro e não o Robinho, né, ele dizendo que o Cabadeiro dá para ele profundidade do lado esquerdo do campo, quer dizer, é brincadeira o Cabadeiro, muito mal o Cabadeiro, muito mal, então eu vou dar aqui nota 3 pro Cabadeiro. Você tá de brincadeira. Nota 3 Tá pra de ele. brincadeira, realmente. Pelo amor de Deus. Nota Não. 3 pro Cabadeiro. Cara, Vou Não, dar pelo nota amor 3 de pra Deus. ele. Você não viu o mesmo Eu jogo dou- que a gente dou viu. Tá nota Você acha 3 que aí o Zé mesmo? Evaldo foi pior que o Cabadeiro? Não que o Zé Evaldo foi bem, tá? Mas você acha que o Zé Evaldo foi pior? O Zé Evaldo É. foi pior porque ele compromete. O Cabadeiro não. O Cabadeiro compromete, mas aqui na frente, né? O Zé Evaldo é lá atrás, não pode falhar, né? Eles deixam tudo coberto, né? Um compromete Não compromete na frente, aqui, o outro não- comete. lá atrás. Então lá atrás é pior do que aqui na frente ainda, né? Aqui na frente, se não fizer gol, pelo menos fica 0-0. Lá atrás, se complicar, é gol dos homens. Não. Vou passar aqui no canal 6, Tá? vou providenciar. Acho mas que o é Adilson vai subir a pé, viu? Mas Jesus. o Cabadeiro. Vamos dar 3 pro Cabadeiro, vai. Mas Deus o qualquer livre, coisa a menos que isso, Mas, eu tô Thiago, com você vocês. viu o Adilson tomando o remédio dele? Não vi. Não viu? Tem que ter a imagem aí, porque... Tá pendente. É sua nota. Vamos lá. O Por Cabadeiro favor, com a razão. fez uma das partidas mais lamentáveis que eu já presenciei desde que eu faço a cobertura santista, tá? Não foi a pior que eu já vi na minha vida. Tem muitas partidas que foram piores do que essa. Só que sabe qual que é o problema no Cabadeiro? É aquele incompetente esforçado. Aí que mora o problema. Se você tem um cara que é incompetente na sua empresa, mas ele tenta toda hora tentar resolver alguma coisa, dá M. É o que o Cabadeiro fez hoje. Eu não acho que o Cabadeiro se esconde do jogo, mas ele erra quando ele pega na bola. O Cabadeiro, ele é voluntarioso? Eu acho que ele é voluntarioso. Ele tem velocidade? Eu acho que ele tem velocidade. Ele tem, por exemplo, físico? Ele é incompetente com disposição. É exatamente isso. Aí é complicado. Aí que mora o perigo. Ele né? participou do jogo. Mas E as ele ações deve dele ser um quais que leão foram? de treino também, né? Também. Mas ele treina contra quem? Porque um Porque cara- o Vojvoda... Porque o cara é incompetente com vontade, irmão, ele faz estrago, hein? Porque, ó, vamos lá. O Vojvoda pode dizer, ele foi bem nos treinos. Mas, gente, ele treinou contra quem? Ele treina com os ruins do Santos. Ele treina com os reservas do Santos. Entendeu? Então, assim, cara, com todo respeito, o Cabadeiro hoje é nota 0. Não gostei nem um pouco. Ele foi voluntarioso. Esse tem qualidade, hein? Cara, ele foi voluntarioso, participou do jogo, mas participou do jogo errando tudo. Eu não lembro de um acerto do Cabadeiro. Por isso, pra mim, a nota dele é 0. Ele não tem culpa de ter entrado em campo, a culpa é do Vojvoda, que já vamos falar, mas com base no desempenho, pra mim é 0, tá? Olha só, o Felipe aqui mandou legal. Eu falei, é o Caba Zero. Caba 0, perfeito. Caba 0. Né? Boa, Mas abraço, boa, ele, Felipe. Caba Caba Zero. zero. Mandou bem, filho. Tá voando, Tá hein, voando, Felipe? tá voando. Vai ganhar Esse até aqui. Tem qualidade, Ele hein? tem qualidade. Tem qualidade, nosso varandeiro. O Caba Zero. E o nosso amigo Bruno falou, ele precisa de confiança. Talvez com confiança, Com confiança tudo muda, né? tudo muda, né? É. Mas agora vamos a outro aqui. Lautaro, dias felizes, tristes ou lamentáveis, Vanadete? Hoje, lamentáveis, Lautaro também. Olha, vou dar uma nota 2. Muito ruim. Olha o Lautaro muito mal, né? Lautaro, dias de luta, viu? Vou te contar, porque o Lautaro... Dias de luta sem glória, né? Lautaro, os Porque dias só é- luta mesmo. Tem porque dias de olha glória só- e dias de luta. Com o Lautaro é só dias de luta. Tô vendo aqui. Bom, é o seguinte, ó. Eu vou dar nota 3 também pro Lautaro Dias. Muito mal o Lautaro, né? Muito mal. Eu vou dar nota 3 porque ele é bonitão. Você gosta, né? Ele tem a barba bem feita, né? É uma cilada, O Bino. cabelo dele também é legal, ele é estiloso. Ele faria uma bela dupla com o João Basso. São dois galãs, né? O jogo ia ficar mais bonito com eles em campo, né? Seriam os que-homens do Que-homens da Santos. Vila Que-homens do Vila Belmiro. Meu Deus É do isso céu, aí. gente. Então, pela barba e pelo cabelo dele, que nem desmancha, né?
Ele entra perfumado, uniforme branquinho, do jeito que ele entra, ele sai o Lautaro Dias. Hein? Olha só o que Nota 3 pra ele. o Diego Souza colocou aqui. Lautaro Dias complicado. É Lautaro Dias complicados, viu, meu? Hoje foi um desses dias, viu, Hoje é mais um. Diego? Ó, Lautaro Dias, certo? Pra mim ele fez um primeiro tempo digno de chorar. E fez... Porque assim, gente, não dá também, né? A gente... Dá pra ver no olhar do Gabigol o desespero dele em atuar com Cabadeiro e Lautaro. Tanto que ele ficava dando instrução pro Lautaro, mas talvez no idioma o Lautaro não tenha entendido, né? Porque, assim, fez um primeiro tempo abaixo da média. Já no segundo tempo, pra mim, ele começou a tentar melhorar, ok? Mas ainda assim, muito pouco. Eu acho que ele participa bem do lance que sai o gol do Santos. Participa bem de uma outra jogada também, que ele quase faz o gol, inclusive, mas foi só isso. Mas, no contexto geral, acho que ele fez uma partida ruim. Vou deixá-lo com uma nota 3 também. Uma dúvida. O Lautaro fala qual língua? El Panhada. Espanhol. Espanhol. E o Lautaro e o Cabadeiro? Espanhol também. E o Vojvoda? Espanhol. Também. Então, por isso que eles não estão se entendendo. A Não Irmandade. estão se entendendo, hein? Ó, eu falei aqui do Lautaro, o Diego Souza tá dizendo que o meu namorado vai ficar com ciúmes. Ele não pode me ouvir falando isso. Ixilibidish. Esse ele disse, Diego. É fuso horário agora com a Alemanha, né? Agora- Então tá aí. Vamos lá. E o camisa número 9, Gabriel. Guarandete. Opa! Agora sim. Aí tem qualidade, hein? Gabriel estreou com raça, teve muita determinação. Você viu ele desesperado no segundo tempo porque ninguém conseguia render, ninguém conseguia fazer passes com ele. Eu vou dar uma nota 7 hoje pro Gabigol. Olha só, o Gabigol, desde o comecinho da partida, ele começou buscando gol, né? Fez um gol, mas estava ali, foi anulado, a jogada não estava legal. Depois ele deu uma batida, obrigando o Jordi a fazer 2 grandes defesas. Depois teve um chute que a bola tocou no travessão e foi para fora, beliscou o travessão e foi para fora. Brigando sempre, dando assistência. Ora, estava jogando ele como um pivô, né? Entregando a bola pro Roleiser, enfim. E depois ele fez o gol do empate, né? No momento difícil, o Santos perdia por 1-0, já era o segundo tempo. Ele faz o gol do empate, buscou o gol desde o início. Então, para mim, o Gabigol hoje foi um jogador importantíssimo, não decepcionou, fez aquilo que nós esperamos dele, que é cravar. Então, por isso, se eu dei nota 8 pro Brasão, eu vou dar nota 8,5 pro Gabigol. Gostei demais da estreia do Gabriel, tá? Assim, você matou aí. Fez o que a gente esperava dele. Que é o quê? Posicionamento, coisa que o Santos não tinha com outros centroavantes, a exemplo Lautaro Dias e Tiquinho. O que ele fez? Chutou pro gol, coisa que nós não tínhamos com ninguém desse plantel. E eu acho que ele demonstrou também personalidade de tentar resolver algumas coisas. Coisa que falta demais no time do Santos. Falta um cara que quer pegar a bola embaixo do braço e falar, deixa comigo. Acho que ele fez isso hoje, marcou o gol. Gabriel, tamo junto. E pro amigo varandeiro que pediu, fugiu o nome aqui, prometi que ia fazer o MUC, o amigo varandeiro pediu algumas vezes, então vou fazer aqui, Gabigol. É nóis, faz aí o MUC, beleza? Faltam 11, meu amigo. 11, você tem até abril, 11. Aí eu te chamo de... Eu chamei de Gabigol já, né? Já perdi. chamou, já Gabigol. perdeu, Mas já. é Gabriel. Gabigol, já. Gabigol. É uma cilada, Gabigol. Bino. Nota 9 pra ele, beleza? Pra comprar. Gabigol. Você chamou o Tassiano de Tassigol e não vai chamar o Gabriel de Exatamente. Gabigol? É que o Tassiano, ele é uma Aí, entidade. calma, não vai Nossa falar do Senhora, Tassiano. Não pode tá? falar. Não pode. Como é que é? O Não pode. É o Tudão. Tassi-Deus? É o É o Tudão. Tudão, Ah, é o é. Tudão. Claro. É o seu Tudão. Sabe quando você fala uma É o besteira, seu só que você não Tudão. quer trocar? É. Aí você fala, eu vou até o fim com isso aqui. Vai Foi morrer. Quando eu chamei vou o Tassiano morrer de com a minha Tassigol pela tese. primeira vez, eu É. vou abraçar essa tese. Você vai morrer Ele tem até um o monte fim. de plaquinha ali, Adilson, Tem no um caderno monte dele. ali. Tem 3. Brincadeira. É, Tassigol. Tudo pro Tassigol. E o Gabigol não vai ser Gabigol, pô? Tá de Não. brincadeira, né, mano? O Tá Tassiano. de sacanagem, né? Você quer que eu chame o Tassigol de Tassigol e o Gabriel, quando fazer gol do Santos, Gabriel Barbosa. Ah, Sim. tá de brincadeira com o Gabriel Barbosa, velho. Ah, sai pra lá, Jordão. É Gabigol. Beleza. Então vamos lá. Tassiano. Varanete. Quero ver a nota. Tassiano entrou bem. Vou dar uma nota 7 pra ele também pelo gol. Tá aí, ó. Tassigol do Jordão. O seu Não. Tudão. O Meu Tudão do O Tudão. Jordão. Olha, pelo gol do Tassiano, né? E ele deu uma cabeçada também a queima-roupa, que foi um chute no travessão, né? O Tassiano, né? Foi. Foi uma jogada bacana. Então entrou bem, eu acho que o Tassiano. Então, assim, teve essa bola no travessão e depois a outra ele guardou na assistência do Igor Vinícius. Então eu vou dar nota 6,5 pro Tassiano. Olha, Porque é o Tassiano. ó, quem quiser voltar na live em algum momento, pode observar. Quando eu vejo o Tassiano, eu coloco a mão na cabeça e abaixo. Pra que mim, é? isso resume o que é o Tassiano. É uma entidade? Não, você precisa ter fé.
Ah, confiança. Você precisa ter confiança e fé. Confiança e fé. Porque quando eu vi o Tassiano e eu vi a plaquinha, o quarto árbitro colocando 32, eu falei, não, o Vojvoda não tá fazendo isso. Aí eu abaixei, dentro de mim, reclamei. No mesmo instante, eu levantei e falei, vamos ter fé. Vamos ter fé. Porque o Tassiano vai ter que entrar e fazer um gol. E aí foi o que eu disse, vai ter gol dele. E, graças a Deus ou qualquer entidade que vocês acreditem, o Tassiano marcou o gol. Eu acho que ele foi bem no jogo de hoje, tá? Inclusive, tem um lance aqui que ele afasta uma falta. Eu tenho a impressão que ela é pro gol, tá? O Rômulo cobra uma falta aqui. Na minha visão, ela está vindo em direção ao gol. O Tassiano conseguiu fazer o corte. Teve um lance na trave que você citou. Tem um lance que ele rouba a bola ali também, cria uma chance importante pro Santos, que depois o Robinho acaba desperdiçando. E além do mais, ele fez o gol da vitória. Gostei do jogo do Tassiano, vai ficar com uma nota 7,5 nesta noite. O Tassiano Tassigol. Entrou também Robinho, Varanete. O Robinho já entrou fazendo uma jogada ali no comecinho do segundo tempo. Ele já fez, naquela jogada, até mesmo como a Dilson narrou, fez muito mais do que o Cabadeiro em um período todo. Então, para o Robinho Júnior, nota 7. Estamos na expectativa do gol dele, que saia logo, né? Ele merece. O Robinho entrou bem. Claro, se você for comparar o Robinho com o Cabadeiro, não tem nem comparação, né? Comparar o Pelé com ninguém. Não, é outro jogo. Ele pega na bola, você tem expectativa, né? Ele deu uma assistência ali pro Gabigol logo no comecinho, esse lance que a Valandete disse. O Gabigol acabou não finalizando, aliás, finalizando, mas não resultando em gol, mas foi uma jogada bacana. Depois também ele deu um chute cruzado, passou muito perto ali do gol do Jordi. Eu acho que o que falta pro Robinho ganhar confiança, né, é o gol. Tá faltando o gol para esse garoto. Eu acho que a hora que ele fizer um gol, ele, sabe, lava a alma, tira todo aquele peso, toda aquela expectativa. Ele não pode, gente, ir pra Inter de Milão ou ir para outro clube, saindo da Vila Belmiro, ser negociado, sem sequer marcar um gol com a camisa Mas do só Santos. que aí que tá, ele precisa ser escalado, né? Então precisa O Vojvoda precisa dar mais Exatamente. oportunidade. Não adianta ele falar que aqui na Vila os meninos são protegidos, mas você vê, a galera clama e eles... Não precisa proteger, tem que botar pra jogar. É hora de jogar, é hora desses Exatamente. moleques jogarem, gente. É botar pra jogar. Então, assim, o Robinho, pelo fato dele ainda não ter marcado gols com a camisa do Santos, eu vou dar uma nota pra ele ali, 6,5 também pro Robinho. Bom, sobre o Robinho, eu acho que de fato falta o gol pra ele, tá? Mas eu acho também, além de faltar o gol, primeiro está faltando os minutos pra ele jogar. Sim. Porque não tem como ele fazer gol entrando... Ele entrou hoje logo quando vira, né? Muda de Mas tempo. mas era necessário, né? Exatamente, mas ele poderia ter começado. Esse é o meu ponto. Se o Cabadeiro te traz profundidade, o Robinho, ele traz profundidade também, porque o Robinho chega na linha de fundo. Eu não tô louco. Não. O Robinho chega na linha de fundo. Não, quem tá meio louco aí é o Vojvoda, né? Entendeu? Tá meio malucão. O Robinho, o Cabadeiro cortou pro meio e bateu aqui, o Robinho também faz isso. Só que ele faz melhor que o Cabadeiro. Eu não acho que hoje, especificamente, tenha sido uma exibição maravilhosa do Robinho, tá? Eu acho que ele entrou e foi ok. Por isso que eu vou deixá-lo com uma nota 5,5. Mas o fato dele não jogar pra dar vaga pro Cabadeiro, pro Lautaro ou qualquer outro que seja, cara, pra mim é inconcebível. Mas na partida de hoje, falando do desempenho do Robinho, eu acho que ele fez o básico. Nota 5,5 para o Robinho. Quem entrou também foi o Matheus Xavier, camisa 47, Varanete. Matheus Xavier entrou já quase no finalzinho também, né? Não teve muita minutagem. Nota 5, ele tentou algumas jogadas, né? Então, nota 5. Não comprometeu. Talvez se tivesse entrado um pouco antes, gente, que eu achei muito interessante essa sinergia do Matheus Xavier, isso eu tô até repetindo, né? Matheus Xavier, do Gabriel Barbosa, Gustavo Henrique, do né? Gustavo Henrique. O Robinho, a molecada ali que veio da Então, base, né? eu acho que é isso. Falta mais minutos. Então, nota 5. Olha, eu gostei do Matheus Xavier. Acho que ele deveria ter mais minutagem. O Matheus Xavier entrou com 30 minutos do segundo tempo, né? O que vai resolver? Vai resolver 15 vai resolver minutos. Você vai nada. dar 15 minutos pro menino jogar? Fala, ó, tá 1-1. Falta 15 minutos. Entra lá e resolve. E depois o Vojvoda na coletiva diz exatamente isso. Eu não posso jogar. Responsabilidade, o jogador da base que entra não tem que jogar mais do que o que tá lá. Não é que não tem que jogar mais. Só o fato dele entrar em campo já jogou mais. Porque para jogar mais que o Cabadeiro, irmão, para jogar mais que o Lautaro, dias complicados, olha, basta entrar em campo. E o Matheus Xavier entrou bem, não sentiu, teve personalidade, partiu para cima, foi parado 3, 4 vezes com falta.
É um jogador que sabe driblar, dribla em direção ao gol. Gostei muito do Matheus Xavier. Gostaria de ver ele mais vezes em campo. Então, eu dou nota 6,5 pro Matheus Xavier, pelos 15 minutos, né? Perfeito. Eu acho que o Matheus Xavier, ele entrou melhor que o Robinho, tá? Vou deixar ele com uma nota 6. Eu acho que ele participou um pouquinho mais do jogo, né? Porque o Robinho, depois que literalmente entra o Matheus Xavier, eu senti o Robinho um pouco sumido. Pode ser porque as jogadas do Santos começaram a se concentrar do lado esquerdo, mas eu acho que o Matheus Xavier, ele entrou um pouquinho melhor que o Robinho Júnior. Vou deixá-lo com uma nota 6 e também precisa de minutagem. Eu quero ver. Sabe qual que é o problema? O próximo jogo, na verdade, eu vou trazer esse comentário quando eu vou falar sobre o Vojvoda. Vou deixar aqui. Último dos que entraram, penúltimo, na verdade, é o Gustavo Henrique, Varandetti, volante. Também, nota 5. Não teve muita oportunidade, falta minutagem. Talvez se tivesse entrado, né, um pouco antes no segundo tempo ou já no segundo tempo, teria aí um resultado melhor. O Gustavo Henrique, né, ou Gustavinho, como alguns chamam também, eu acho que é mais um jogador que vem da base, queira eu estar enganado, mas eu acredito que é mais um jogador que vai subir e não vai ter chance nesse time do Santos. Assim como não teve o Miguelito, assim como não está tendo o Gabriel Bontempo, e aí se chega o Loyola, né? Já chegou o Gabriel Menino. Cada vez mais vai ficando difícil para o Vojvoda encontrar espaço em algumas posições para os garotos da base. E o Gustavo Henrique me parece que vai ser um desses jogadores. Então vai ter que ser emprestado, vai ter que ganhar rodagem. Como aconteceu também com o Ian, que acabou de sair do Santos, né? Isso foi pro Avaí. Foi pro Avaí, quer dizer, um jogador que a gente nem viu jogar. O Ian, será que não tinha lugar pro Ian nesse time do Santos? Ou se não tinha lugar nesse time do Santos, será que não poderia ter dado pelo menos um pouco de minutagem para esse garoto? Pra gente ver o Ian jogar? Não, foi emprestado pro Avaí. Aí, de repente, o Avaí faz uma péssima campanha, volta para a Série B de novo, né? Enfim, cai para a Série C, porque não subiu para a Série A. Quem subiu foi a Chape, corrigindo aqui. Então, é um jogador que acaba meio que se perdendo. Então, eu acho que o Gustavo queria ver ele com muito mais minutagens. Mas eu tô cada vez mais acreditando. Disse isso lá no Tubarões ano passado. Muita gente me criticou, outra parte ficou comigo, tá tudo certo. Fique sempre aí com a sua opinião. Que renovaria com o Vojvoda pela manutenção do treinador, mas acredito que o Vojvoda ainda não é treinador para o Santos. Ele não tem perfil para o Santos. Ele ainda não entendeu o que é Santos Futebol Clube. Olha, pra mim o Gustavo Henrique, eu não acho ele um baita jogador. Eu não tenho uma expectativa lá nas alturas com ele, mas ele faz parte daquilo que eu falo, que é a base ajuda. O Gustavinho, por exemplo, ele pode evitar uma contratação equivocada de um volante para compor elenco. Eu acho que ele pode cumprir esse papel, eu acho que ele pode sim crescer também. No momento não tenho grandes expectativas com ele, mas eu acho que ele tem uma curva de potencial interessante. Não vejo ele, por exemplo, como titular do Santos. Isso eu acho que ele não vai atingir, mas eu creio que ele possa ser um bom coadjuvante e bons times necessitam também de bons coadjuvantes. Hoje o Gustavinho, vou deixá-lo com uma nota 5,5, inclusive, fez a sua estreia no profissional. Parabéns, Gustavinho, que você agora cresça ainda mais com a camisa do Santos Futebol Clube. Entrou no finalzinho o Luan Pérez, Varandetti. Luan Pérez, eu acho que nem dá pra avaliar, né? Básico, não comprometeu, dá pra deixar sem Não nota. comprometeu, sem nota. Não, eu vou dar nota pra ele. Você vai Manda dar boa. nota? O Luan Pérez em campo é melhor que o Adonis Frias e melhor que o Zé Ivaldo. Só dele estar em campo. Então, Se eu deixa dei- ele na Se média. eu dei 3 pro Adonis Frias e 2 pro Zé Ivaldo, eu vou dar 4 pro Luan Pérez. Só dele ter entrada. Maravilha. Entendeu? Então tá bom, então Nota vamos de 4, nota Luan 4 pro Nota Luan 4 Pérez. pro Luan Pérez. Agora o homem, hein? Ai, meu Deus, Meu agora Deus, vai. segura, hein? Ruan, Pablo. É uma cilada, Bino. Vojvoda, Varandetti. Dá a letra. Olha, o Vojvoda, Descasca, Valandete, descasca. vimos que mudou o ano, mas a mentalidade dele não mudou absolutamente nada. Sempre com as mesmas, né, ideias, com escalações aí que não dão resultados, demora para alterar no segundo tempo, deixa a gente passar raiva. Bem, minha nota para ele hoje 3, porque o time, eu acho que poderia ter sido muito melhor se nós tivéssemos iniciado o jogo com Matheus Xavier, com Robinho Júnior, ao invés aí de ele morrer abraçado com os mesmos. Então, nota 3 para o Vojvoda. Olha só, tô aqui com o Valdinei Gonçalves, né, dizendo o seguinte, em 2002 o Leão foi corajoso e colocou a garotada pra jogar e foi campeão. É isso, o Santos não tinha muita opção também, como sempre, né? Sempre endividado, não tem grana,
aí chama a garotada da base para poder salvar. Enfim, teve outros treinadores também que sempre apostaram lá em 78, né, quando o Santos foi campeão. Que surgiu a primeira versão dos Meninos da Vila, foi desse jeito também, quase praticamente igual à história de 2002, o Santos foi campeão. Agora é o seguinte, para mim, o Vojvoda peca muito, porque eu acho que quando você vai trabalhar numa casa, né, nós que somos profissionais da comunicação, eu já passei em vários canais, já passei em várias rádios do interior aqui em São Paulo, já trabalhei com TV. Quando você chega numa casa, você procura saber qual que é a história daquela casa, qual que é a maneira de trabalhar, qual que é a linha editorial, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu posso falar tudo, eu não posso falar de tudo, né? Tem alguma orientação, não tem, como é que eu devo me comportar? Cada lugar é um lugar, irmão, né? Cada lugar é um jeito de você fazer futebol. E eu acho que o Vojvoda, quando ele veio para o Santos, ele deveria estudar a história do Santos, né? Porque todo mundo admira o Santos, todo mundo ama o Santos. O Santos é conhecido no mundo inteiro, mas é conhecido por causa do Pelé, Pepe, Clodoaldo, Coutinho, Mengalvio, Durval, enfim. Mas o Santos mais recente, o Santos dos Meninos da Vila, o Santos que sempre dá passagem para os garotos da base, não que a base salva, né? Não é isso, mas a base ajuda muito. E muitas vezes você tem a solução em casa e não dá aí passagem para esses garotos. E aí esses meninos vão acabar brilhando em outro lugar. Como o Lucas Meireles, que está lá na Europa, né? Já está fazendo o nome dele também. O próprio Patati. No AZ, Alkmaar. Pois é, foi lá pro Israel, foi campeão, né? Pro Maccabi Tel Aviv, se transferiu. O Santos pegou uma grana legal ainda na transferência. E aqui na Vila tinha pouco espaço. O Ângelo, que não foi tão bem aqui, mas agora está se tornando um dos jogadores mais importantes do Al Nassr, junto com o Jorge Jesus. Tem outros que é verdade que não vingaram, como o David Washington, que ainda não vingou. O Marcos Leonardo, que era muito criticado, mas agora pode chegar no Flamengo. Ou seja, eu acho que antes de você criticar, você tem que dar minutagem. Tem que botar pra jogar. O Gabriel Bontempo é um jogador que você fala pro cara o seguinte, ó, você vai jogar 15 minutos, tá? Beleza. Aí no outro, ó, você vai jogar 10. Aí no outro você não joga. Aí no outro você joga 5. No outro você joga 3 e tem que resolver. Tem que resolver. Como é que você vai ter confiança? Você fala, puxa vida, eu tenho 15 minutos pra jogar e convencer o meu treinador do que eu sou bom, de que eu posso ganhar posição, de que eu posso ser titular. Aí não tem jeito, aí o pessoal fala, mas esse cara nunca deu nada no Santos. É o caso do Miguelito, por exemplo. O Miguelito deu certo na Bolívia, jogou bem no América. E no Santos ele nunca teve uma sequência. Coloca, ó, você vai ter 5 jogos para jogar como titular, tá bom? E aí, nós vamos analisar você. Se nesses 5 jogos você não for bem, não agradar, aí você tá fora. Não é verdade? Porque treinador é a mesma coisa, ó, se você tiver 3 derrotas seguidas, irmão, você vai balançar no cargo, né? Mas você tem que deixar o treinador treinar. Agora, você quer queimar um jogador do Santos, queimar um menino sem nem testar, sem nem dar condições, então eu sou contra isso. Então eu acho que falta um pouco de sensibilidade pro Vojvoda em relação aos garotos da base. Dito isso, nota 3 pro Vojvoda. Ó, vamos lá. Vojvoda, pra mim, eu gostei demais da vinda dele, tá? Eu acho que o Vojvoda é um bom treinador. Por mais que ele seja teimoso, esteja mostrando sim que ele é um treinador que não consegue ver o que o campo responde pra ele. E assim, cara, o Vojvoda, ele precisa entender que aqui na Vila Belmiro é o que o Adilson falou. Não adianta você querer comprar a briga com um jeito. Não adianta você chegar hoje num veículo X, que, por exemplo, tem um lado político, você querer lá empurrar o outro lado político. É a mesma coisa do Santos. Não adianta você querer empurrar o Cabadeiro, empurrar o Lautaro goela abaixo, sendo que aqui a gente quer ver o Robinho, quer ver o Matheus. Não adianta você fazer isso. Você tá comprando uma briga desnecessária. E o que eu ia falar, que eu trouxe pra cá? Eu lamento que o próximo jogo do Santos seja contra o Palmeiras. Sabe por quê? Na coletiva, ele recebeu 5 perguntas, e eu quero saber a opinião se o pessoal do chat concorda. Ele recebeu 5 perguntas sobre o Lautaro e o Cabadeiro. E todas questionando sobre Matheus e Robinho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai jogar o Robinho e o Matheus contra o Palmeiras. Pra queimar a molecada. Eles não vão jogar nada, porque é esperado isso. O Robinho já jogou no Allianz. Lógico, pressão. Exato, ele já jogou, não é no Allianz o jogo, mas ele já jogou fora de casa contra o Palmeiras, num cenário totalmente adverso, não foi bem. O que ele falou na coletiva? Olha, agora o Robinho não foi bem. E aí? Eu lamento demais que o próximo jogo do Santos seja contra o Palmeiras, tá? Eu queria muito que fosse contra o Guarani, porque
O Robinho, essa pressão que ele tá sofrendo desses meninos da base, eu acho que ele vai querer colocar esses caras pra jogarem agora contra o Palmeiras se o Santos tomar 1-0. Pode ter certeza que a primeira substituição é o Robinho, se tomar 2, entra o Matheus Xavier ou outro garoto. Eu lamento por isso. Eu queria que o Santos jogasse contra o Guarani, o verdadeiro, de Campinas. Agora na quarta. Como foi contra o Flamengo, né? Sim. Quando tava 3-0 pro Flamengo, aí ele colocou, né? Colocou bom tempo. E no jogo seguinte, botou os caras de Aí titular. depois ele vai falar, não, eu falei, ó. Então, menino, ele botou eles não bom conseguem tempo. jogar. Ele botou o Robinho, aí o bom tempo arrebentou. Mas aí, Thiago, ele vai contra tudo que ele falou, porque ele utilizou aqui, ó. Eu coloco eles aqui nesse momento, porque na Vila eles são protegidos, não vão ter crítica. Mas, gente, qual que é o melhor ambiente para esses meninos jogarem? Aqui na casa deles. Agora vai ser lá na casa do Palmeiras? Ah, pelo amor de Deus. Então, para você usar como exemplo aí o Palmeiras que tem um poder de compra infinitamente maior do que o Santos. O Palmeiras tem bala na agulha. O Palmeiras pode ir hoje para o mercado e contratar grandes jogadores, pode contratar grandes promessas, pode contratar, porque tem dinheiro para isso. E o Palmeiras ainda assim não abriu mão da sua base. Pelo contrário, o Santos, que sempre foi referência nacional e na América do Sul de base, hoje perdeu espaço. Hoje a referência é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem ganhado praticamente tudo nas categorias de base. O Palmeiras teve ali uma geração que rendeu aos cofres do Palmeiras R$1 bilhão, que ficou conhecido como a geração do bilhão. E o Palmeiras, ainda assim, mesmo indo contratar, o Palmeiras está sempre lançando jogadores. Tem lá agora um jogador bom de bola, o Alanzinho. Né? O Alanzinho que chegou, já tinha tido o Estevão, o próprio Gabriel Menino foi lançado pelo Palmeiras, né? O Danilo, ou seja, você tem uma infinidade de jogadores, Gabriel Jesus, né? O Estevão, são jogadores que o Abel vai subindo. Teve zagueiros também que passaram pelo Palmeiras, o Natan, que já foram negociados. Enfim, o Palmeiras não deixa de utilizar os seus jogadores e a pressão no Palmeiras é muito grande. Mesmo o Abel estando lá há 5 anos, a pressão é grande porque o investimento é alto e a torcida cobra. E o Palmeiras todo ano está brigando aí por títulos e não abre mão de utilizar os seus garotos da base. O Abel tem ali uma afinidade muito grande com o João Paulo Sampaio, que é o coordenador das divisões de base do Palmeiras. Aqui no Santos isso não existe. Não existe uma relação muito próxima, uma conversa muito próxima, pelo menos eu não vejo. Não é assim que eu enxergo, por exemplo, do João Paulo do Vojvoda com o Léo. Né, da base, com o Rodrigão, por exemplo, que são responsáveis pelas categorias de base, com o próprio Vinícius, que é o treinador do time de base da Copinha. Eu não vejo isso, não tem essa integração. Parece que o Vojvoda se sente meio que a contragosto, né? Eu tenho que usar jogador da base para agradar a torcida, mas ele faz isso meio que a contragosto. Ele gosta mais de jogar com jogadores experientes, com quem ele pode cobrar e pode dar porrada. Sabe assim? Aquela pessoa que não tem muita paciência com jovem. Eu não gosto de jovem, não tenho muita paciência não, né? O Vojvoda me parece isso. Se ele for por esse caminho, aqui no Santos, ele vai ter vida curta, viu? Com certeza. E pra completar, minha nota com o Juan Pablo Vojvoda é 2. Cara, tem que melhorar muito. Eu gosto do Vojvoda, tá? Eu não acho que ele é treinador ruim. Eu valorizo muito o que ele fez lá no Fortaleza, mas o que ele está fazendo aqui com o Santos, no meu ponto de vista, chega no campo de ser inadmissível, tá? Mas o Juan Pablo Vojvoda eu vou deixá-lo com uma nota 2. Não acho que tem que mandar ele embora. Mas, cara, alguém tem que sentar pra conversar com ele e falar: ô, meu irmão, aqui é o Santos. Você fala muito que é um orgulho, que seu pai falava do Santos. Tente lembrar, então, o que ele falou pra você, tá bom? Nota 2 pro Juan Pablo Vojvoda. Acho que ele tem que melhorar muito. E, repito, lamento que o próximo jogo do Santos seja um clássico, já que Matheus Xavier e Gustavinho vão voltar pra Copinha. Informação aqui, inclusive, do Bruno Lima, acabou de tuitar. O Robinho vai ter que assumir a bucha no próximo jogo, porque eu tenho certeza que ele vai ser titular. Pra fechar, árbitro da partida, Varandetti, árbitro do jogo. Flávio Rodrigues. Ele teve um lance duvidoso aqui de um pênalti que eu vi aqui, eu acho que foi pênalti pro Santos. Aí foi pro VAR, né? Foi pro... Não, nem foi pro... Ele nem foi pro VAR. A Daiane... A Daiane, ele nem foi. A Daiane falou nem... não. Então, acho que por esse motivo, nota 4. Olha, a arbitragem é aquela coisa, né? O árbitro bom é quando ele passa despercebido, né? Então, com exceção desse lance aí, de penal ou não a favor do Santos, logo no comecinho do jogo, mas aí ele jogou pro VAR, a Daiane do Santos entendeu que não era questão de chamar, né? Então, eu dou nota 5 aí pro trio de arbitragem, com VAR e tudo, viu? Trio mais VAR. Nota 5 pra rapaziada aí. Bom, achei que foi um jogo até que bom do Flávio.
Eu concordo naquele lance ali, eu não achei que foi pênalti, porque eu acho que o Cabadeiro, ele tenta cavar o pênalti. Por isso que eu acho que não foi pênalti, ele literalmente se jogou ali. E na aplicação dos cartões amarelos, concordo com todos. Concordo. Até o do Roleiser ali, que ele marcou no primeiro tempo, concordo. Principalmente aqui o do Zé Ivaldo, ele deu uma sapatada no cara. E o outro cartão amarelo, que eu acho que ele foi bem também, foi o do Gustavinho aqui. Porque eu acho que o Gustavinho, até pela ansiedade, né, acabou fazendo uma falta desnecessária. Vou deixar o Flávio Rodrigues de Souza com uma nota 6,5. Acho que fez um bom jogo. Minha querida Varandete, toca o barco. Amigos varandeiros, o Santos hoje saiu com a vitória, 3 pontos. Próximo desafio vai ser difícil. Teremos o Palmeiras, né? Vai ser na Arena Barueri, com cobertura do Varanda. Hoje foi uma transmissão de Folha.